Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso modesto espaço na internet, sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade. No vídeo de hoje eu tenho a alegria e a satisfação de apresentar a primeira aula do curso de Fiscalização de Obras e Edificações. Este curso é uma parceria com a Secretaria das Subprefeituras. Este projeto faz parte da mudança da estrutura da fiscalização e tem como objetivo o aprendizado e a reciclagem do Código de Obras de São Paulo. Nós teremos 10 aulas. Nessas 10 aulas, nós daremos ênfase e foco principalmente na parte do código que tem a ver com a orientação e fiscalização de atividades urbanas que tem a ver com o nosso trabalho diário na prefeitura. Outro objetivo deste curso é nós compartilharmos nossos conhecimentos e tirarmos as melhores práticas de procedimentos para no final do curso nós podermos alinharmos os melhores procedimentos para nós podermos incorporar nas nossas normativas municipais. Antes de iniciar a aula da professora Lucileila, eu quero passar algumas instruções e informações de como irão funcionar as nossas aulas. Nós teremos 10 aulas de aproximadamente 2 horas de duração, sempre nas quartas-feiras, das 10 da manhã até o meio-dia. E nós vamos disponibilizar os links com antecedência para todos os inscritos. Este curso e as aulas, eles são abertos para todas as pessoas, porém, somente receberão os certificados de conclusão validados, que poderão ser usados para a progressão na carreira, as pessoas que tiverem as suas inscrições deferidas. Além disso, para que a pessoa consiga o seu certificado, é necessário que ela atinja 75% de presença nas aulas, ou seja, deverá ter 8 aulas assistidas, 8 listas de presenças assinadas. E também, um outro requisito para receber o certificado é que deve atingir a nota de no mínimo 60% dos exercícios de nota, dos exercícios que serão aplicados após cada aula. As aulas, elas ficarão disponíveis no YouTube por tempo indeterminado. Poderão ser reassistidas quantas vezes a pessoa quiser. Porém, a lista de presença, ela será disponibilizada em cada aula. Aproximadamente depois de 30 minutos, nós disponibilizaremos aqui no chat a lista, o formulário com a lista para todas as pessoas que estão inscritas poderem assinar a sua presença. As pessoas terão até o final da aula para assinar. Então a aula começa às 10 horas, a lista será disponibilizada por volta das 10h30 e eu vou avisar na hora que essa lista for disponibilizada. E a pessoa ela poderá assinar até o meio-dia, que é quando termina a aula. Então, enquanto estiver tendo a aula, a pessoa pode assinar a lista. Depois que terminar a aula, a pessoa não pode mais assinar a lista, não estará mais disponível para assinatura e a pessoa ficará com falta na aula. Por isso é importante ficar atento aqui no chat e prestar atenção no momento que eu informar que a lista está disponibilizada. Além de ter que assinar a lista para receber o certificado, também é necessário que as pessoas inscritas e que queiram receber o certificado, elas façam os exercícios, as atividades que serão disponibilizadas no final da aula. Então, quando terminar a aula, eu também vou avisar
que nós vamos disponibilizar o link aqui no chat para que você tenha acesso aos exercícios e possa responder as questões. Serão necessários atingir a nota mínima de 60%, o aproveitamento mínimo de 60% da nota para ter aprovação e receber o certificado. É obrigatório assinar a lista e responder os exercícios. Os exercícios, eles poderão ser respondidos até amanhã, quinta-feira, às 18 horas. Então, será disponibilizado hoje, depois da aula, na hora que terminar a aula, meio-dia, e a pessoa poderá responder até amanhã, quinta-feira, às 18 horas. Então, terá aproximadamente 30 horas para responder os exercícios. Se a pessoa não entregar as respostas, não responder os exercícios até amanhã, quinta-feira, às 18 horas, ficará com nota 0 para esta aula. E isso vai funcionar em todas as aulas. Qualquer dúvida, eu e a professora Lucileila estamos ao vivo aqui no chat. Basta vocês fazerem os seus questionamentos, suas perguntas aqui no chat. Ou depois da aula, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem também fazer o questionamento aqui nos comentários. Desejo uma ótima aula para todos. Qualquer dúvida é só fazer a pergunta aqui. Professora Lucileila, é com você agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do curso Fiscalização de Obras e Edificações. Eu sou a professora Lucileila Queiroz, também agente vistora. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte deste projeto que teve início, a ideia inicial lá no Sindicato dos Agentes Vistores, o SAVIM, e conversando lá com outro conselheiro, com o Fernando Guimarães, nós entendemos a necessidade de elaborar cursos voltados para o aperfeiçoamento dos nossos colegas de profissão, agentes vistores, mas não somente estes, Então a ideia deste curso é que ele seja ampliado aí para todos os servidores que tenham interesse na temática. E o bom deste curso, que é a questão da validação. Nós tivemos grandes problemas, eu sempre tive problema, desde a nossa última reestruturação da carreira, onde a prefeitura passou a exigir cursos validados para que nós pudéssemos progredir na carreira, mudar lá de faixa, de letra, de número. E eu tive aquela dificuldade sempre de conseguir fazer a inscrição e participar dos cursos lá da Escola do Servidor, da EMASP. E com outro agravante, porque nós não podemos ficar repetindo os cursos. E lá na EMASP não tem aquela infinidade de cursos para a gente ficar, para ser disponibilizado, para que os agentes vistores possam fazer. E aí, desde o ano passado, eu estava um pouco preocupada já com essa questão. Eu falei, pensei comigo, vai chegar uma hora que os cursos da EMASP não serão mais suficientes, nós não teremos cursos validados, teremos problema aí na progressão da nossa carreira. E eu já vinha amadurecendo essa ideia de estruturar, elaborar cursos, conseguir a validação desses cursos para que, além de colaborar para o nosso aperfeiçoamento, esse curso, ele servirá também, nos auxiliará lá na progressão, no crescimento da nossa carreira, do nosso plano de carreira. O curso, ele inicialmente foi pensado nos agentes vistores, mas não é somente para essa categoria, ele é destinado a qualquer pessoa que tenha interesse, qualquer servidor que se interesse pela temática. E ele foi elaborado assim, pensando muito no beabá, no início mesmo, nas principais características, nos detalhes do Código de Obras, tendo aí por base a Lei 16.642 de 2017, mas vocês vão perceber que não é somente esta lei, nós vamos ampliar um pouquinho os conceitos,
porque é muito assunto para a gente abordar. Já peço desde já um pouco de paciência para os nossos colegas que têm formação na área, né, engenharia, arquitetura, que com certeza conhecem muito mais do que eu. Eu estou aqui com um olhar mais de aplicadora da legislação. Eu já passei por cargos de chefe da fiscalização, de supervisora da fiscalização. No momento, eu não estou ocupando nenhum cargo de chefia, mas eu já passei por estes cargos anteriormente, o que demanda um pouco mais de atenção aí na aplicação da legislação. Só que eu não sou expert. Eu tenho formação na área de direito e eu tenho formação na área de administração pública. Agora, engenharia e arquitetura realmente não é o meu forte. Então, eu já te peço agora a tua ajuda. Se eu falei alguma coisa errada, aqui embaixo nos comentários, você já vai me corrigindo, que aí eu já faço as adequações aí para os próximos cursos. Se teve alguma coisa que ficou incompleto, que vocês entendem que precisa ser ampliado, complementado também, escreve aqui nos comentários, que nós estaremos acompanhando e certamente faremos as adequações para os próximos cursos. E tenha paciência, por favor, porque este curso, como eu disse, ele é muito simples, ele começou do beabá. Nós vamos tratar de conceitos muito básicos, que talvez isso deixe, né, para você um pouco enfadonho, mas tenha um pouquinho de paciência. Acredito que, no geral, né, a ideia do curso, como não é possível fazermos vários cursos diferentes, separando aí por profissionais, por formações acadêmicas, então nós pensamos num curso que fosse possível alcançar aí o maior número de servidores, de profissionais, de colegas que precisam, que necessitam, ou que queiram saber um pouco mais sobre a questão das obras e das edificações na cidade de São Paulo. É um prazer muito grande, espero que você goste da aula, ok? Então vamos começar. Antes de falarmos especificamente do Código de Obras e Edificações, da questão da fiscalização, nós precisamos entender o que é o Código de Obras e como que ele está inserido no contexto da cidade, ou a importância dele na cidade. Então vamos falar um pouquinho inicialmente sobre a questão do planejamento urbano. E aí eu vou contar um pouquinho de história para você lembrar, porque eu sei que você sabe disso, mas é somente para você relembrar aquilo que você já aprendeu. Um pouquinho de história. No passado, as pessoas elas produziam no campo, lá, né, a agricultura, para sua própria subsistência. Então as famílias plantavam aquilo que eles consumiam. Com o passar do tempo, foram aumentando ali a produção. Então, eles começaram a ampliar em maiores espaços de terra, em maiores extensão de terra, isso pensando lá na zona rural, na região que trata, né, que cuida de agricultura, ou então aqueles que trabalhavam com pecuária, com criação lá dos animais, dos bovinos, para o próprio consumo. Aumentando aí essa produtividade, o excesso de produção era utilizado para troca. Então, as trocas comerciais, elas tiveram início assim. Tem aquela pessoa que tinha habilidade por criar, por fazer algum tipo de produto, por exemplo, né, roupas, vestuário, calçados ou móveis. E essas pessoas, consideradas, chamadas de artesãos, faziam os seus bens, os seus produtos de forma manual. Então, inicialmente, o artesão ia lá, construindo, fazendo o teu produto, de acordo com os pedidos que eram feitos, e atendia os seus clientes. Inicialmente, como eu disse, havia troca. Então, se eu sou agricultora e você é artesão, eu troco o meu excesso de produção por aquilo que você precisa. Então, se você precisa, por exemplo, arroz, feijão, que eu planto e você precisa,
e eu preciso de roupas, calçados, nós trocamos. Então, inicialmente foi assim, depois surgiu, obviamente, a moeda, porque em vez de trocar produtos por produtos, aí passaram a trocar os produtos por moedas e as moedas por produto. Então, assim que surgiu lá, né, o início, o embrião do comércio, da existência das trocas. O que acontece? Imagine que estão lá as pessoas trabalhando na zona rural, no campo, fez lá a sua produção na agricultura ou na pecuária, aquele excesso de produção, então ele era levado para locais específicos, então tinham as rotas de transporte, onde esses produtos eles eram transportados, e já existiam alguns pontos estabelecidos que essas pessoas, esses mercadores, esses comerciantes, eles se encontravam e ali eles promoviam as trocas. Com o passar do tempo, eles começaram a pensar e perceberam que, em vez de ficar viajando, vai e volta, eles começaram a se estabelecer naqueles postos de troca. Então, as cidades, elas tiveram início assim. Foi assim que começou aquela divisão entre zona rural e zona urbana, porque nessa zona onde haviam as trocas comerciais, começou a crescer. Eles começaram a edificar ali alguns prédios, algumas construções, para que eles ficassem mais tempo e viajassem menos. Então, eles traziam as mercadorias, deixavam as mercadorias guardadas ali naquele local e as pessoas interessadas iam promovendo ali as trocas. Ótimo. Agora eu vou dar um salto para a gente entender a modificação aí, a intervenção, a influência da Revolução Industrial, porque realmente na nossa história a Revolução Industrial impactou em uma série de questões e uma delas foi vinculada a essa questão aí do ordenamento urbano, da necessidade de planejamento, de ordenação das cidades. Por quê? Com a invenção da máquina a vapor, então com a invenção das máquinas, as fábricas começaram a ser instaladas. Okay? Então, imagine que vai ser instalada uma fábrica num local. Qual que é a primeira coisa que precisa mão de obra? Começou, então, a acontecer o que é chamado de êxodo rural, que é a saída das pessoas que moravam no campo, que trabalhavam com agricultura e pecuária, e essas pessoas migraram para as cidades, para a zona urbana, aonde as fábricas estavam sendo instaladas, porque as fábricas precisavam de mão de obra e lá a situação do produtor no campo já não estava tão boa, eles estavam tendo prejuízos e precisavam de uma nova forma de subsistência. Ouviram falar que era possível trocar, né, a sua força de trabalho, o seu tempo nas fábricas, sem aquela preocupação de será que o que eu plantei vai dar certo, será que vai chover, será que vai vingar, será que não vai dar geada, será que eu não vou perder tudo? Então, para eles era uma garantia um pouco maior vir para as cidades e trabalhar nas fábricas. Qual que era um dos grandes problemas das pessoas virem trabalhar nas fábricas? Problema número 1. Os valores que eram pagos a título de salário eram muito baixos. Então, eles precisavam trabalhar muitas horas. E o que eles recebiam mal dava para eles se sustentarem, comprar alimentação, o pai, a mãe e a família. Tanto que logo no início da Revolução Industrial, trabalhava nas indústrias pai, mãe, filhos, crianças, 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos de idade. Tudo isso para juntar ali o valor que eles recebiam para que eles conseguissem sobreviver. Isso impactava no quê? Condições de moradia. Então, as pessoas não tinham, os operários, né, não tinham condições de construir grandes e maravilhosas casas, eles iam construindo aquelas casas simples necessárias para que eles pudessem morar. Esse foi o primeiro problema. Problema número 2. Com o adensamento, o aumento aí
da densidade demográfica da população, porque as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Isso aconteceu um inchaço, um aumento muito grande populacional naqueles centros urbanos. E aí, no lugar próximo ali inicialmente das fábricas, onde essas pessoas trabalhavam, que as trocas, os comércios, eles eram realizados, isso fez com que, paulatinamente, essas pessoas, esses operários, começassem a trabalhar mais longe das fábricas, porque quanto mais longe nas regiões periféricas, o valor da terra, o valor da construção era menor, e aí eles tinham mais condições de moradia. Então, adensamento populacional. As pessoas começaram a trabalhar mais longe dos locais de trabalho. Isso demandava o quê? Necessidade de transporte. Então, era preciso abrir ruas, abrir vias com condições para que as pessoas tivessem mobilidade e meios de transporte, como que essas pessoas elas vão se locomover para ir trabalhar e voltar para suas casas. Mais problemas, né? Se você pensou que acabou, não acabou. Isso gerou problema sério com o saneamento básico que não existia. Então, não tinha água canalizada, não tinha rede de esgoto que fazia a coleta, a destinação e o tratamento desse esgoto. Isso, o esgoto, né, que era utilizado, que as pessoas geravam, era jogado na natureza. Isso causava poluição ambiental e aumentava muito ainda a questão da saúde, porque muitas pessoas começaram a ficar doentes por conta da falta de saneamento básico. E aí o que acontece? Isso fez com que os representantes, né, aqueles que faziam parte do poder público, dos órgãos públicos, naquele momento, isso chamou a atenção, porque eles não se preocupavam tanto, porque não era uma realidade, e aquilo começou a trazer uma série de problemas. Então, você já percebeu, nós estamos falando aí de mobilidade, nós estamos falando de habitação, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de saneamento básico, de preservação ambiental. Olha quantas coisas que começaram a surgir em virtude desse adensamento, em virtude da Revolução Industrial, que antes isso não existia. Então, foi uma situação nova aí que eles começaram a pensar. Daí, então, que surgiu uma nova ciência, chamada de urbanismo, tá? Então, o urbanismo é uma ciência que estuda o quê? Exatamente isso. Estuda a cidade, estuda todas as variáveis que fazem, que compõem a cidade, como, por exemplo, infraestrutura, transporte, saúde, mobilidade, habitação, preservação ambiental, estimulação à economia, né, comércios, geração de emprego e renda. Então, tudo isso começou a ser tratado como uma ciência, levando em consideração aí as análises, os pensamentos que os cientistas, os experts nesse ramo, né, vou chamar assim, nesse assunto, eles começaram a debater, discutir e chegaram à conclusão que era necessário começar a criar um sistema de ordenamento urbano. Ordem na cidade. Em que sentido essa ordem? No sentido de que quem está no poder, o órgão público, o poder público, deveria pensar a cidade, olhar como ela está e pensar, poxa, o que a gente precisa? O que está sendo necessário aqui? O que precisa ser estimulado? Quais são os tipos de construções que podem ser feitas? Qual é a altura, por exemplo, né, das edificações? E o que precisa ser considerado aí em toda essa teia, em toda essa rede, em toda essa variável, essas variáveis que fazem parte aí de tudo aquilo que compõe, esses elementos que compõem a paisagem urbana, o ordenamento urbano, as cidades. Então, surgiu aí o planejamento urbano, tá? Planejamento urbano
é uma ferramenta, vou chamar assim, é um instrumento que coloca em prática aquilo que é pensado, resolvido, decidido na ciência do urbanismo. Então, o planejamento urbano é um instrumento utilizado pelas pessoas que trabalham com a ciência do urbanismo para pensar a cidade. Toda vez que você ouvir falar de planejamento, você tem que colocar na tua cabeça que é alguma coisa não para agora, mas é alguma coisa para o futuro. Tá? Então, se você vai planejar uma viagem, você tem que pensar todos os detalhes para onde você vai, como você vai, quanto tempo você vai ficar, se você vai ficar em hotel, se você vai de avião, quanto você vai precisar de dinheiro. Então, todos esses detalhes para você planejar, né, na tua viagem, para que ela saia exatamente como você deseja, você tem que pensar antes. Tem que reservar o seu dinheiro antes, porque às vezes você não tem os valores suficientes, dependendo, né, para onde você quer ir. E assim é com qualquer tipo de planejamento. Você quer planejar uma festa, é a mesma coisa. O que você quer que tenha, o que vai comer, o que vai beber, qual o tipo de música, quem que você vai convidar, tudo isso tem que ser considerado. E quando a gente fala de planejamento urbano, nós estamos falando também no pensar. Então, o planejamento urbano, principalmente, tá? Ele não pode ser pensado a curto prazo, porque o planejamento urbano ele está vinculado à arrecadação pública, então precisa de dinheiro, por exemplo, para que o poder público ele possa realizar obras, trazendo aqui no nível da municipalidade, né, do município, o prefeito, se ele quiser construir uma UBS, ele vai precisar de dinheiro. Então tem que fazer a arrecadação e depois tem que garantir dinheiro suficiente para que essa UBS vai funcionar, né? Então vai ter que contratar funcionários e vai ter que ter toda a parte da infraestrutura, da manutenção. Tudo isso tem que ser planejado antecipadamente. E o planejamento urbano é assim. Tem muitas coisas, quando a gente fala de planejar a cidade, de organizar a cidade, que demanda muito tempo. Então, toda vez que a gente falar em planejamento urbano, imagine aí que o período de tempo para que os objetivos definidos no planejamento eles sejam implementados, isso demanda tempo muito longo, tá? Então, a gente fala de planejamento de 20 anos, mais ou menos, para que dê tempo, 20, 30 anos, daquelas ideias, né, dos objetivos que foram estabelecidos serem implementados, ok? Então, voltando um pouquinho aqui para a história, nós entendemos agora que o planejamento urbano, ele serve para ordenar a cidade. Então, o poder público, representado lá, né, não somente pelos profissionais que têm a expertise na área, mas por aqueles que detêm o poder político de fazer com que essas mudanças aconteçam, são aqueles que vão se preocupar em ordenar. Por quê? Saúde, quem tem que disponibilizar? O Estado, né? Educação, escolas, é o Estado. Se preocupar com a questão da mobilidade, a estrutura das vias, tudo isso é serviço público. Isso daí está relacionado a uma participação do poder público muito grande na vida das pessoas. Por isso, então, planejamento urbano, ok? Depois dessa Revolução Industrial, então, imagine comigo que isso causou, né, vou chamar assim, de um alvoroço muito grande, fez com que os olhos dos responsáveis fossem abertos e eles começaram a discutir, começaram a pensar e surgiu aí a figura vou chamar do primeiro modelo de urbanismo, que é chamado de urbanismo moderno. Só um detalhe aqui. Não estou dizendo que só teve planejamento a partir, né, desse urbanismo moderno ali, da Revolução Industrial. Não foi, porque existem casos, por exemplo, na Grécia, em Roma,
de algumas cidades que foram planejadas, que foram pensadas e construídas por meio de planejamento. Mas eu estou falando dessa ideia agora mesmo, mais recente, de urbanismo, de planejamento urbano. Essa surgiu para fazer frente, então, a uma necessidade imposta pela Revolução Industrial. Quais eram, então, as características desse primeiro período do urbanismo, que é o urbanismo chamado urbanismo moderno? Neste momento, a cidade, ela era considerada ali, está no exemplo, né, no slide, cidade-fábrica. A cidade-fábrica, ela tinha, então, por objetivo, pensar a cidade, pensar as fábricas, pensar os operários inseridos naquele sistema e como fazer para que houvesse um investimento maior, para que viessem mais fábricas, para que abrissem novos postos de trabalho, para que aumentasse ali não só a produção, para que as mercadorias produzidas elas fossem escoadas, elas fossem vendidas, elas fossem exportadas. Então, neste momento, o pensamento da cidade, do urbanismo, era nesse sentido, né? Olhando então a cidade para abrigar, vou chamar assim, né? Para atender a necessidade das fábricas que estavam crescendo e surgindo em todas as partes. Isso é um exemplo aqui, né, para você ver. A cidade, deixa eu passar aqui, aqui a imagem. Brasília, a cidade de Brasília, ela foi projetada nesse período, né, do urbanismo moderno, levando aí em consideração, né, até interessante que se você vê, eu não sei se você já sabia ou não, mas a cidade ela foi projetada em formato de um avião, né? Então, aqui seria o corpo do avião e aqui seriam as asas. São dois eixos. Neste eixo central estariam aqui concentradas as obras públicas e nesse eixo aqui, né, horizontal que corta, seriam as grandes quadras, as superquadras residenciais, onde as pessoas construiriam as suas residências. Então, esse aqui é um exemplo de Brasília, que foi uma cidade planejada, projetada e construída depois do planejamento, e é um exemplo aqui deste período do urbanismo moderno. Segunda fase, porque aí começaram a surgir discussões sobre este modelo, né, de urbanismo, e surgiu então o urbanismo pós-moderno. A ideia do urbanismo pós-moderno era olhar a cidade como se fosse uma empresa, né, uma cidade empresária. Como assim? Eles começaram a pensar que deveria ser trazido para a cidade investidores. Então, a ideia era se preocupar em aumentar os centros comerciais, trazer as pessoas para dentro das cidades, então não somente investidores, mas que trouxessem capital para dentro da cidade, investindo também aí em locais que estimulassem o turismo. Então, não somente investidores, pessoas que abrissem postos de trabalho, que trouxesse, né, capital, aumentasse o giro econômico, mas também que aumentasse o turismo. Então, neste momento, era esta ideia que era colocada em prática. Então, só voltando rapidamente, que eu esqueci de falar uma coisa. No urbanismo moderno, os projetos que o governo elaborava eram projetos maiores, eram planos gerais, como eu dei o exemplo aqui da cidade de Brasília, que foi inteiramente projetada e implementada. Neste momento do urbanismo pós-moderno, eles entenderam que não dava para fazer esses grandes investimentos, mas as ações passaram a ser locais. Então, vamos olhar a cidade, vamos analisar onde que nós queremos pensar, né, que deve ter um investimento, onde deve ter obras públicas, onde nós queremos que aumente aí o investimento, os centros comerciais, que os investidores venham para cá, quais os locais que nós queremos incentivar o turismo. E aí a cidade ela passou a ser planejada, projetada, as obras, os programas começaram a ser implementados, voltados então a trazer investidores, a trazer mais negócios para a empresa, a trazer mais pessoas.
Só um detalhe que eu preciso aqui chamar a tua atenção é que tanto dessa parte do urbanismo moderno quanto do urbanismo pós-moderno, neste momento, quem participava ainda eram os responsáveis pelo poder político, que estavam à frente dos órgãos públicos, que detinham, como eu disse, a possibilidade de implementar, de colocar em prática aí, os programas, os planos que fossem elaborados. E havia uma questão de interesse, porque lá no passado, principalmente aqui no Brasil, da nossa história, nós sabemos que quem participava do poder geralmente eram aqueles que detinham maior capital, eram aqueles mais abastados, que conseguiam os cargos políticos. E aí eles começavam a olhar a cidade com olhos, vou chamar aqui entre aspas, de interesseiros, ou por especulação imobiliária, onde que vai ser feito o projeto, então eu vou comprar terras ali para que seja valorizado, porque nós sabemos que toda vez que tem uma obra pública em um determinado espaço, isso implica em valorização, o imóvel é valorizado, a região é valorizada. Ou então o contrário, se eu tenho uma determinada área, por que não fazer um projeto próximo ali daquela área, daquela terra que eu tenho, porque aí automaticamente as minhas terras serão valorizadas. Então, nestes dois momentos, tinha muito aí essa questão da parcialidade, da participação de pessoas que tinham interesses, não interesses específicos no bem-estar da sociedade, mas os seus próprios interesses. E aí nós chegamos no contexto atual. Tá? O urbanismo pós-moderno foi ali a partir de 1950, mais ou menos, e esse contexto atual seria a partir do ano 2000, mais ou menos, a gente já entraria no contexto que nós estamos vivendo hoje. Qual que é a visão atual das cidades? Cidade para pessoas. O que significa isso? Significa dizer que não adianta você ter uma cidade que só atrai a capital, que só atrai a turistas, mas você precisa verificar qual é a necessidade realmente da sociedade que vive aí. Não adianta só ter tecnologia, trazer investimentos, trazer turistas. Precisa ter espaços sociais, espaços democráticos que sejam saudáveis e que permita que as pessoas da sociedade tenham uma melhor qualidade de vida. De que forma? Que elas consigam viver de forma mais segura, sustentável, saudável, locais que elas possam caminhar, permanecer, pedalar, estruturas que permitam que essas pessoas se desloquem a pé, né, sem ter que se deslocar em grandes espaços, em grandes distâncias, que tenha equipamentos públicos atrativos, que tenha uma variedade de funções do Estado, para que essas pessoas elas sejam alcançadas e as suas necessidades sejam supridas. Então, o contexto atual do planejamento urbano é cidade voltada para as pessoas, para a sociedade. Ok? Aqui é Brasília. Trouxe para você aqui mais um exemplo de uma cidade projetada que eu achei bacana, eu estava pesquisando, que é uma cidade lá em Barcelona, na Espanha, que é Exempel. Não sei se eu falei certo. Exempel. Não sei, gente, me ajuda aí, quem fala espanhol, como que pronuncia essa cidade. Ela também foi projetada de uma forma bem interessante. Então, se você olhar aqui, as quadras, elas eram feitas em volta aqui das quadras tinham os prédios de moradias. Esses prédios eles tinham no máximo 16 metros de altura. No interior aqui, dessas edificações, tinham locais coletivos que eram utilizados para lazer. Então, vou chamar de condomínio, né? Cada condomínio, cada área, cada quadra tinha o seu próprio espaço interno, onde as pessoas ali daquelas moradias utilizavam ali para o seu lazer, para o seu uso coletivo. As avenidas eram avenidas bem largas, bem espaçosas,
Então, bem interessante, eu achei bem bonito esse projeto aqui, embora eu tenha verificado que hoje já não está assim. Então, muitas dessas áreas internas aqui, que eram destinadas para uso coletivo, agora já tem construção, e tem muitos prédios que foram construídos com altura maior do que os 16 metros de altura. Então, hoje já teve algumas modificações, mas aí ainda é um projeto, um planejamento interessante de se ver. Trouxe aqui agora uma foto que é a favela, né, a comunidade de Paraisópolis e o Morumbi. Então, nós temos aqui de um lado um condomínio de alto luxo do Morumbi e do outro lado a comunidade lá das ocupações de Paraisópolis, né? Então, nós temos aqui um exemplo, vou chamar aqui de falta de planejamento, né? Principalmente se você olha aqui como essas construções da comunidade de Paraisópolis, elas foram erguidas completamente aí, sem nenhum tipo de ordenamento, e do outro lado, trazendo aí um contraponto, né, esse edifício ou esse condomínio de alto luxo lá no Morumbi. Ótimo. Quais são, então, os instrumentos utilizados para o planejamento urbano? Infelizmente, nós não vamos ter tempo, porque esse curso ele já está muito grande e nós não teremos tempo de ficar aqui trazendo detalhes sobre exatamente a questão do planejamento urbano, que esse não é o foco. Então, eu só quero trazer para você uma contextualização, para você entender aí como que o Código de Obras ele surgiu, para que ele surgiu. Então, instrumentos do planejamento urbano. Nós temos Constituição Federal, Estatuto das Cidades, Plano Diretor, planos regionais, Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e também o Código de Obras e Edificações. Então, nós temos aqui que o Código de Obras ele faz parte do planejamento urbano, sendo considerado um instrumento de implementação do planejamento urbano. E eu vou explicar para você rapidamente o que é que cada uma dessas legislações ou desses instrumentos, como que eles são caracterizados, né? Como eu disse, muito rapidamente, muito resumidamente, para que você possa entender aí como que desenrolou essa questão do ordenamento urbano até chegar, de fato, ali na criação do Código de Obras e Edificações, ok? Só que nós vamos dar uma pequena pausa agora, porque o Fernando ele tem um recadinho para você, ok? Daqui a pouquinho nós voltamos. Oi, gente, voltei. Olha, eu estou disponibilizando neste momento aqui no chat a lista de presença. Então você já pode acessar o formulário que eu disponibilizei aqui embaixo e vocês vão assinar a lista. É obrigatório assinar a lista de presença para receber o certificado. Esta lista ela vai estar disponível enquanto estiver durando a aula. Então, nós temos até ao meio-dia de hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro, para você poder assinar a lista de presença. E agora eu vou deixar com vocês um passo a passo exemplo de como acessar o SGF. Eu vou dar dois exemplos, o exemplo de acessar o SGF pelo tablet e acessar o SGF pelo desktop. Então fica aí com esse recadinho, fica aí com esse passo a passo, daqui a pouco volta a aula com a professora Lucilene. Então, pessoal, eu quero mostrar agora para vocês, nessa parte da aula, o passo a passo para acessar o sistema de gerenciamento de fiscalização SGF através do tablet. Eu já estou com o tablet novo. E aí é só você ligar o seu tablet e você verificar na segunda página, aqui é só você arrastar o dedo na segunda página, você vai localizar o ícone do aplicativo do SGF, que ele vai ter escrito SGF, ele é pretinho e cinza. Você clica em cima desse ícone, ele já vai abrir a página do SGF, do Sistema de Gerenciamento, para você configurar o usuário.
Para configurar o usuário, você clica em configurar o usuário, coloca o nome do usuário, que é sempre a letra D de dado, mais os 6 primeiros dígitos do RF. Eu estou usando aqui o exemplo da professora Lucileila. E você digita a sua senha. Estou colocando também uma senha de teste e clique em confirmar. Lembrando que essa senha é a mesma senha usada para o sistema do Simproc, sistema do Cadan, sistema do Empreenda Fácil e sistema do Tô Legal. Então todas essas senhas elas são geridas pelo CAC. Então você utiliza sempre essas senhas, essa mesma senha para todos os sistemas. Aí você coloca, aí vai aparecer essa outra tela, onde já está configurado o usuário. Você verifica que está em negrito o número do usuário mais o nome. Você vai colocar a senha novamente, para agora sim você entrar e acessar o sistema. Você clica em entrar e você visualiza essa página que tem no canto superior direito um quadradinho preto com risquinhos brancos. Você tem no canto superior esquerdo, né, o quadradinho. No canto superior direito você tem a data e a hora atualizada, o nome do agente vistor, escrito fiscalizações. Na parte inferior você tem um quadradinho com o sinal de mais, escrito nova fiscalização. Eu quero mostrar para vocês a primeira coisa aqui, é como sincronizar o tablet para que todas as demandas que vocês programaram no SGF do desktop, que vocês geraram programação para trabalhar nesse dia, venha para o tablet. Então você clica nesse ícone no canto superior esquerdo, que é o quadradinho, vai abrir essas opções de fiscalizações, legislação, sincronização, alterar senha e sair. Você clica em sincronização, vai aparecer os itens, a última sincronização e a situação. Você clica em sincronizar, ele vai sincronizar todos os itens. Então ele vai sincronizar fiscalizações em enviar, a legislação, as fiscalizações que são para serem enviadas, a legislação vai ser atualizada, o cadastro básico, fiscalizações receber, talões, processos e limpa dados obsoletos. Os talões, ele vai atualizar tanto os talões de auto de multa em branco do sistema, quanto os retornos de MPL. E ele também vai atualizar os processos que porventura estejam vinculados a essas demandas. A situação você pode verificar que fica com um Vzinho verde quando deu certo a sincronização, quando está ok a sincronização. Caso dê algum problema, ao invés de aparecer o Vzinho verde, vai aparecer um X vermelho. Se aparecer um X vermelho é porque deu erro na sincronização, e para você saber o motivo, basta você clicar em cima do X vermelho, que vai aparecer o motivo do erro na sincronização. E aí você pode comunicar à sua chefia ou encaminhar o motivo do erro para o atendimento SGF, que a gente arruma e resolve o problema para você. Depois que fizer a sincronização, e tiver a situação todas com o Vzinho, todas ok, com o Vzinho verde, você clica no ícone superior e vai em fiscalizações, que já vão aparecer todas as fiscalizações que foram programadas, elas já estarão no seu tablet. E na frente de fiscalizações, vocês percebem que tem um mapinha pequenininho. Se você clicar em cima desse mapa, você abre o mapa maior, aumentado o mapa, e você pode verificar que fica marcado com um pinozinho as vistorias, as fiscalizações aonde você tem que aonde estão atualizadas no tablet. E elas são divididas por cores. O azul são as demandas normais,
as demandas concluídas ficam em preto, as demandas prioritárias em amarelo, as demandas de comando e emergência de vermelho e as demandas com horário marcado em cinza. Isso é muito útil para você ter uma visualização do seu itinerário, quais ruas você vai fazer primeiro, qual vai ser mais fácil o percurso do carro, o itinerário que você vai fazer. Para você minimizar o mapinha, basta você clicar novamente em cima do mapinha, que volta a aparecer as fiscalizações. Para você sair do sistema, você clica nesse quadradinho preto no canto superior esquerdo e clica em sair. Se você precisar trocar de tablet, é sempre necessário você, ao mudar de equipamento, você finalizar o uso do seu equipamento. E também quando tiver algum problema de sincronização ou der algum erro no envio das demandas. Então, quando tiver algum erro no sistema e você tiver que finalizar o uso aqui no equipamento no tablet, você vai digitar a sua senha e ao invés de clicar em entrar, você clica em finalizar o uso. Ao finalizar o uso, aparece essa página e você pode fazer a configuração do usuário em outro equipamento, em outro tablet, ou refazer esse processo aqui para resolver algum tipo de problema. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, que eu respondo para você, a professora Lucileila responde para você, ou colocar nos comentários. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês o passo a passo, o exemplo de como entrar, acessar o sistema de gerenciamento de fiscalização, o SGF, através do seu computador, do desktop. Então, você tem que estar na rede da prefeitura, na intranet, ou na sua prefeitura, né, no setor, no órgão da prefeitura, ou através do acesso remoto VPN. Você vai entrar no browser da internet, você pode escolher o browser que você quiser, eu prefiro o Chrome, mas pode ser o Edge, Mozilla. E aí você vai digitar aqui no campo do endereço eletrônico, você vai colocar sgf.prodan, Prodan com M de Maria, barra. E vai dar Enter. Então você vê que já entrou aqui na página do SGF, no link, né, no site do SGF. E aí você tem o nome do usuário para preencher. O nome do usuário é a letra D, mais os 6 primeiros dígitos do seu RF. Aqui eu vou usar o RF da professora Lucileila como exemplo. Você digita a sua senha e você clica em acessar. Quando você clica em acessar, você já entra no sistema de gerenciamento de fiscalização da prefeitura, o SGF, e a primeira página que você encontra é essa página de acompanhamento, página inicial. E aí você tem aqui ao lado o seu nome, que no caso é o da professora Lucileila. E você tem essa visualização aqui dessa primeira página. Se você rolar aqui a barra de rolagem, você vai ver isso daqui. Você vai ter estas informações iniciais. Nós vamos, ao longo do curso, acessar todos esses links aqui, solicitações, planejamento, acompanhamento, cadastro, legislação. A gente vai ver de um por um desses links que estão na página, na barra superior. Mas nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês essa página inicial. Então, se você clicar aqui nesse triângulo aqui, ó, você pode fechar ou abrir o que você quer visualizar, o que você quer pesquisar. Então, a primeira coisa que a gente verifica são os avisos internos. Nos avisos internos, ele vai trazer aqui por data de envio. Esse daqui é por ordem de data, você vê que tem desde 2016 avisos aqui. E os avisos, aqui tem a data da primeira leitura e a situação, se já foi lido ou não. Muito importante que todos os dias o
o agente vistor, o fiscal, deve acessar o SGF e fazer a visualização, a leitura de todos os avisos. Aqui você pode fazer uma pesquisa de avisos por data, você coloca de até, né? Então você pode pesquisar por data, você pode fazer a pesquisa por tipos de assunto. Então nós temos acompanhamento, solicitação, apoio nas próximas 2 horas, atender parecer solicitado, cadastrar número do auto de multa no SAF, comando cancelado, comando previsto, comando falta distribuição, comunicar CET, comunicar Covisa, definir supervisor, demanda antiga, desinterdição de obras, documento rejeitado pelo SCF, emergência aberta há dias, encaminhar BO, fechamento administrativo, invalidação do auto de licença de funcionamento condicional, liberar pontuação mensal, novo requerimento de desinterdição, oficiar a Prefeitura Regional para providências, prioridade sem ação fiscal, serviço SIG-RC sem subassunto, solicitação antiga e pendente, solicitação com prioridade alta, solicitar desativação à Anatel, solicitar inquérito por desobediência, solicitar talão de multa SCF, suspensão do auto de licença de funcionamento e suspensão do alvará de licença de funcionamento. Aqui você pode fazer a pesquisa pela situação do aviso, se o aviso ele é concluído, se o aviso é lido, se o aviso é não lido. Aqui você tem a Prefeitura Regional, que vai ser a sua, né, que vai ser que você está lotado. Aqui vai ter os cargos, você pode também fazer a pesquisa aqui pelos cargos e pelo usuário. Se você fechar aqui, você já vai para o próximo acompanhamento, que são solicitações pendentes. As solicitações pendentes, da mesma forma, você pode fazer a pesquisa por data, o período que você quiser. Você pode fazer por tipo de data, data do cadastro ou prazo que você tem. A origem, agentes gestores, assembleias, Câmara, Compresp, Conselho de Segurança, Convias, Covisa, Defesa Civil, DSV-CET, Gerente de Fiscalização de ANURB, Ministério Público, Munícipe, outras origens por ofício, Ouvidoria, Prefeito, Prefeito Regional, Retorno de MPL, Secretaria de Segurança Pública, Secretário, Segur, CEL, SGU, Supervisão de Licenciamento e Supervisor de Fiscalização. Você pode fazer a pesquisa também pela postura, Abaste, ANURB, ambulante, atividade, feira, invasão de áreas municipais, MPL, obra em via pública, obras particulares, parcelamento irregular, postura em geral, publicidade, ruído, segurança. Se você fechar aqui, ó, sempre fecha nesse triângulozinho, você vai para outro acompanhamento, demandas pendentes. Aqui, da mesma forma, vai aparecer as demandas que estão com algum tipo de pendência. Você pode consultar por data, por tipo de data, pela origem, de onde que vem essa demanda, pela postura, também da mesma forma da solicitação pendente, tem todas essas posturas. E aqui vem o tipo de pendência da demanda. Então aqui tem ação fiscal com continuidade em outra demanda, agrupamento pendente, batalhão da PM não identificado, companhia do batalhão da PM não informado, confirmação de apoio pendente, confirmação de logradouro número não oficial, demanda indevida para fiscalização, falta de agrupamento por feirante, inclusão de documento impeditivo, inclusão de texto complementar para retorno ao SIG-RC, local atendido por mais de uma prefeitura regional, logradouro sem número, muitas ou nenhuma zona de uso para o logradouro, múltiplos CNPJs encontrados para o mesmo SQL, múltiplos SQLs encontrados para o mesmo número de logradouro, objeto de fiscalização não confirmado, Prefeitura Regional não identificada, processo em duplicidade e processo fiscal não identificado. Você tem a prioridade alta, média e baixa.
Depois o próximo são apoios pendentes. Também da mesma forma você faz a sua pesquisa também por data, por evento. Você tem evento agendado, evento confirmado, evento encaminhado e solicitado. Aí você tem também o tipo de apoio. Você pode fazer apoio da AES Eletropaulo, agente de apoio, agrônomo, apoio operacional, CT, Congás, Corpo de Bombeiro, engenheiro, arquiteto, equipamentos, geólogo, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Sabesp e telefonia. E a situação, se é um apoio pendente, se ele já foi solicitado, se foi confirmado, se foi planejado ou se foi cancelado. Sempre se você quiser fazer uma pesquisa colocando data ou evento ou tipo, você usa a lupinha para fazer a pesquisa. E por fim, documentos impeditivos. Você pesquisa por data, por tipo de documento, se é uma ação cautelar, se é uma liminar transitada, um mandado judicial, um pedido de anistia, um pedido de certificado de acessibilidade, um pedido de certificado de conclusão, pedido de certificado de segurança e pedido de licença de funcionamento. Você pode fazer a pesquisa por número, pela descrição, e se a situação, se ele está não validado, está deferido ou está indeferido. E você pode pesquisar também pelo número da demanda. Tá? Então, pessoal, eu queria mostrar isso para vocês. Essa é a primeira página. Eu acho importante a gente passar todos esses links, mas isso vai ser nas outras aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao acompanhamento e página inicial, vocês podem, por favor, colocar a pergunta, o questionamento aqui no chat ou nos comentários. Ok, vamos lá, estamos de volta então. Vamos falar desses instrumentos do planejamento urbano. Então, em 1988, né, que a nossa Constituição, a última agora que está em vigor, ela é de 1988. Ela trouxe lá uma parte que fala sobre essa questão do ordenamento urbano, essa questão da participação das funções sociais da cidade e da propriedade, como que isso deve ser implementado. Então tem lá no artigo 182 que diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano, tá? Pensando aqui, desenvolvimento urbano é a forma como as cidades, elas se desenvolvem, elas crescem, elas se expandem, tá? Então, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, então a Constituição delegou ao poder público municipal a responsabilidade de cuidar dessa questão do desenvolvimento urbano. Ok? Então, a política deve ser feita conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Que lei é essa? A gente vai ver já já. Mas essa lei, ela é conhecida hoje como Estatuto das Cidades. Ok? E tem por objetivo o quê? Qual é o objetivo dessa política de desenvolvimento urbano? Primeiro, ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade. Então, fazer com que a cidade ela alcance as suas funções. Segundo, garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, pensa comigo. Isso daí está lá na Constituição, falando que o município tem que cuidar dessa parte do ordenamento urbano, do desenvolvimento urbano, que é a responsabilidade local do prefeito, do município, mas o principal objetivo de cuidar desse desenvolvimento urbano é ordenar o desenvolvimento das funções da cidade, funções sociais, voltadas à sociedade, ao atendimento da necessidade da população e garantir o bem-estar dos habitantes. Então, a partir da Constituição Federal, todos os planos, os projetos, eles precisam ser pensados se eles vão alcançar esses dois objetivos constitucionais, porque a diretriz da Constituição Federal é aquela que dá o norte para todas as demais legislações que nós temos aqui no país. Parágrafo 1º fala o seguinte: o plano diretor, aprovado pela Câmara,
obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, todas as cidades que tenham mais de 20 mil habitantes necessariamente, obrigatoriamente, precisam fazer o plano diretor por meio de lei aprovado pela Câmara Municipal. É isso que está falando. E, parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Aqui quer dizer o seguinte, a propriedade na zona urbana, embora ela possa ser privada, né, de algum particular, não seja propriedade pública, ela não pode ser utilizada a bel prazer do dono, do proprietário. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, um terreno, eu não posso construir lá o que eu quiser, porque existe um planejamento, existe um ordenamento. E a minha propriedade, ela só vai alcançar essa função social a partir do momento que obedecer às exigências estabelecidas no plano diretor. Ok? Então, o plano diretor, vamos ver já já, ele dá o norte, as orientações macro básicas para todo o funcionamento da cidade, mas a propriedade urbana particular, o dono de uma propriedade, ele precisa obedecer toda essa legislação para que a sua propriedade ela cumpra a sua função social, ok? Como diz então no artigo 182, as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano executada pelo município devem ser fixadas em lei. Que lei é essa? Lei 10.257 de 2001, conhecida como o Estatuto das Cidades. O Estatuto da Cidade é uma lei federal, ok? Então, traz as diretrizes gerais para que todas as cidades da União, do Brasil, elas obedeçam e elas criem o seu plano diretor, o seu planejamento urbano, obedecendo aquelas diretrizes. Não vou ter tempo de falar aqui sobre o Estatuto das Cidades. Se você entender que é interessante, se você tiver interesse de saber mais sobre isso, escreve aqui nos comentários. Leila, faz um curso sobre o Estatuto das Cidades, a lei, que é bem interessante, eu gostaria de saber mais. E aí nós vamos conversar e elaborar aí um novo curso para falar sobre isso. Mas eu trouxe aqui exatamente o suprassumo daquilo que é importante para a gente saber agora. Então, o que é que precisa verificar ali do Estatuto das Cidades? Primeiro, o Estatuto da Cidade replica aquilo que falou na Constituição. Então, fala, olha, as cidades que têm mais de 20 mil habitantes têm que elaborar o plano diretor, ok? Trouxe para vocês aqui uns dados, né, que eu consegui colher, que foi feita uma estimativa do IBGE de julho do ano passado, julho de 2020. O Brasil inteiro possui 5.570 municípios. Desses 5.570, 3.783 têm até 20 mil habitantes. 1.787, eles têm mais de 20 mil habitantes, então eles são obrigados a elaborar o plano diretor. Então, por incrível que pareça, né, nós temos aí a grande maioria, acho que uns 2/3, mais ou menos, dos municípios, né, do Brasil, eles não precisam fazer o plano diretor porque a quantidade de pessoas que tem lá é menor do que exigível. Só para você ter uma ideia, só para você imaginar aqui o tamanho, se você não consegue visualizar, o que é uma cidade de 20 mil habitantes. Lá em Perus, onde eu trabalho, então desde quando eu entrei na prefeitura, em 2002, eu trabalho lá em Perus. Perus é constituído de 2 distritos, Perus e Anhanguera. No último censo, 2010, somente o distrito de Perus tinha 46 mil habitantes.
só o distrito de Perus, sem considerar o distrito de Anhanguera. Tá? Então imagine aqui que deveria ter um plano diretor somente para aquele distrito. Por isso que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre os planos regionais, né? Que é a divisão da cidade em pedaços, espaços de terra, territórios menores. Mas aqui é só para você ter uma ideia o que seria o tamanho de uma cidade de 20 mil habitantes. Seria metade lá do distrito somente de Perus, sem considerar o distrito de Anhanguera. Ok? E o que mais que traz importante no Estatuto das Cidades que a gente precisa saber? Para construir o plano diretor, é preciso levar em consideração os princípios constitucionais, tá? Então, toda vez que os responsáveis lá pelo poder público estão com seu grupo de especialistas, formulando, analisando ali, né? Primeiro, porque para fazer o planejamento, a cidade ela tem que ser analisada, então tem que ser identificados os problemas, os principais problemas, as principais características que a cidade já possui, e a partir daí pensar como nós queremos a nossa cidade no futuro, daqui a 20, 30 anos, e partir de como nós estamos, aonde nós queremos chegar, é elaborado aí o planejamento. Só que sempre tem que olhar para esses princípios. Primeiro, tem que olhar a função social da propriedade, pensando que a propriedade ela é importante, obviamente, mesmo que seja particular, mas ela tem que atender aí a necessidade da sociedade. Ela tem que estar adequada ao ordenamento urbano, aquilo que aquele grupo social, naquele espaço territorial necessita. Segundo princípio, desenvolvimento sustentável. Então, ok, nós estamos falando em planejamento, nós estamos pensando em desenvolvimento urbano, mas em que medida esse crescimento, esse ordenamento não pode ser feito a qualquer preço? Tem que haver aí um desenvolvimento sustentável. O que é sustentável? É hoje você utilizar os seus recursos de forma não absoluta, mas de forma equilibrada, para não comprometer as gerações futuras. E essa sustentabilidade aqui ela é vista nos 3 aspectos, tá? Sustentabilidade ambiental, voltada à preservação do meio ambiente, sustentabilidade social, voltado aí à melhoria das condições de vida em sociedade, pensando na democracia, pensando na participação popular, pensando na distribuição dos serviços públicos aí para todas as pessoas que necessitam, e também o desenvolvimento sustentável no sentido da sustentabilidade econômica, voltada aí para o crescimento econômico, para o desenvolvimento aí de situações que gerem riqueza, que gerem renda, que gerem postos de trabalho e que melhore a economia. Então, sempre olhando aí da questão da sustentabilidade, ok? Eu não posso esgotar os meus recursos hoje, dando o melhor hoje, mas isso sem comprometer, não poderá comprometer as gerações futuras. Eu preciso pensar no futuro, em que medida que o que eu estou fazendo hoje vai impactar negativamente no futuro. E aí, esse é no momento de tomada de decisão, né, para definir quais são os projetos, os programas que serão implementados. Funções sociais da cidade, ok? Então, a cidade, ela não pode ser vista como cidade de um ou de alguns, mas ela tem que ser olhada, enxergada como cidade voltada para a sociedade, para o grupo social, para que as pessoas elas tenham acesso aos serviços públicos, aos produtos públicos, de forma coletiva, para que aumente a qualidade de vida, para que aumente o bem-estar aí das pessoas, da sociedade. Igualdade e justiça social, ok? Quando a gente fala de igualdade aí, é procurar diminuir o desequilíbrio que nós temos, né? O desequilíbrio social, então tentar trazer uma certa igualdade, disponibilizando, por exemplo, mais serviços públicos para aqueles que não têm
condições de arcar no próprio bolso. Por exemplo, educação, por exemplo, saúde, por exemplo, segurança, ok? Então, tem que olhar sempre da forma de trazer um equilíbrio, né? Trazer um equilíbrio social, uma isonomia social entre as pessoas. E a justiça social, pensando assim, nesta linha, né, de pensamento, aquilo que é trazer a equidade, o equilíbrio entre as pessoas, entre as necessidades humanas, ok? Finalmente, aqui o princípio de participação popular. Esse princípio da participação popular é uma coisa muito interessante, porque a partir daí criou-se a ideia da gestão participativa, ok? Então, hoje o planejamento urbano, para evitar até aquela especulação imobiliária que eu falei agora há pouco, aqueles interesses, né, parciais de alguns ou poucas pessoas, para evitar que esse planejamento, esse ordenamento seja feito nesse sentido, a ideia foi, então, inserir a participação popular em toda a gestão pública, tá? Então, não somente no momento da execução do planejamento, mas principalmente depois no momento de criação dos programas de governo, dos projetos de obras que serão implementadas, do acompanhamento da implementação desses programas, desses projetos, dessas obras, da avaliação também depois. Então, por isso foram criados vários conselhos participativos, né, conselhos que tratam do orçamento, conselhos que tratam do meio ambiente, mas também muitas audiências públicas para que a necessidade da população fosse atendida. Então agora não basta mais ficar lá aquele grupo de pessoas sentadas lá, dos planejadores, juntamente com a elite, a cúpula do poder, pensando o que nós queremos fazer com a cidade. Não. A ideia aqui agora é chamar as pessoas, quem vive na cidade, os moradores, para que eles falem o que é que eles precisam. Então, imagine, hipoteticamente, que estamos lá em momento de planejamento, né, de elaboração ou revisão do plano diretor, e aí começam lá as discussões. Solta-se a minuta, pensando lá nos principais programas, nas diretrizes, né, que serão implementadas na cidade. Aí eu olho e falo, não, isso aqui está errado, isso não tem nada a ver com o meu bairro. A característica do bairro onde eu moro não é essa. Ninguém precisa disso lá. Né? Então, imagine, um exemplo, tá? Hipotético. Nossa, por que vai construir um hospital aqui se já tem um outro aqui do lado? Não faz sentido, porque não vai ter demanda suficiente para isso. Por que não construir um hospital em outro bairro, em outro distrito que não tenha? Para facilitar ali a prestação daquele serviço de saúde à população local. Então, são alguns exemplos só para você pensar que a ideia da participação popular aqui é trazer aquelas pessoas que moram naqueles bairros, que fazem parte, que vivem, que convivem, que conhecem os problemas, que sabem das necessidades, para vir a participar da elaboração desses planejamentos urbanos, do plano diretor, né, das legislações, e para evitar também aquilo que é a especulação, a parcialidade, para dar uma forma realmente aí de igualdade, de justiça social também, ok? Então, o Estatuto das Cidades, ele trouxe, dentre, obviamente, né, todas as outras diretrizes, mas essas duas questões que eu achei bem interessante para a gente destacar aqui, que todos os planos diretores precisam observar esses princípios constitucionais, ok? Isso daí, inclusive essa questão da participação popular é interessante, porque se isso não for estabelecido, obedecido, a legislação ela pode até não ser aplicável, porque isso é um requisito agora e toda a participação popular tem que ser registrada, controlada para comprovar, né, efetivamente, de fato, que houve participação das pessoas nesse processo aí de construção do planejamento e depois da implementação, do acompanhamento e da gestão, ok? Pronto.
Próximo instrumento, então, do planejamento urbano, plano diretor, chamado aqui, em São Paulo, de plano diretor estratégico, tá? O plano diretor que está em vigor hoje, 2020, é da Lei 16.050 de 2014, tá? Então ele entrou em vigor em 2014, sendo que há uma previsão nesse plano diretor que ele precisa ser revisto agora nesse ano de 2021. Então, em 2021, obrigatoriamente é preciso fazer aí uma revisão do plano diretor e os objetivos devem ser alcançados até 2029. Então, olha, 2014 para 2029, 15 anos. Esse plano diretor ele foi elaborado, então, para um período de 15 anos. Porque, como eu comentei lá atrás, as obras, os programas a serem implementados, eles demandam um certo tempo para ser colocados em prática, porque depende de uma série de fatores, inclusive, né, dentre eles, a questão financeira, ok? Então, aqui, o nosso plano diretor, ele tem esse período de 15 anos para ser colocado em prática aí com esses objetivos do plano diretor. Então, o que tem no plano diretor estratégico, né, o PDE, aqui de São Paulo? Ele contém princípios e as regras que nortearão, né, que vão dar direção, que vão dar o norte para as ações dos agentes responsáveis pela construção do espaço urbano. Então, é aquilo que vai ordenar, que vai direcionar todas as ações voltadas ao ordenamento, a utilização do espaço das cidades, espaço urbano, ok? Não vou falar do plano diretor, confesso que para preparar essa aula eu achei muito interessante. Eu acho que valeria depois uma aula somente de plano diretor estratégico, por conta da quantidade de informações que tem lá, informações riquíssimas e muito interessantes, que eu acho muito bom a gente saber, né, conhecer, mas não vai participar, não vai ser possível falar aqui nesse curso. Se você tem interesse, se você quiser que a gente faça um curso sobre o plano diretor, escreve aqui nos comentários embaixo, fala: Fernando, Lucileila, nós queremos, ou eu quero participar, gostaria muito de aprender mais sobre o plano diretor. E aí nós vamos pensar e formatar um outro curso para você sobre plano diretor, e aí a gente vai trabalhar especificamente nas características. Hoje eu vou trazer aqui uma visão, de novo, super, ultra, mega geral, tá? O que a gente precisa entender? Vamos lá. O nosso plano diretor, então, ele foi estruturado e aí ele é orientado por 5 dimensões. Primeira dimensão, a dimensão social. A dimensão social, ela é fundamental, ela serve para garantir que todas as pessoas, que todos os cidadãos tenham os seus direitos sociais preservados. Que direitos? Por exemplo, direito à moradia, à mobilidade, à infraestrutura básica, acesso aos equipamentos sociais. Então, tudo isso está nessa dimensão social. Quando a gente fala na dimensão ambiental, visa, né, ou tem por objetivo garantir o equilíbrio entre as áreas edificadas, os espaços livres, os espaços verdes, dentro ali da área urbanizada. Então, nós temos que ver não só as edificações, mas precisa ter espaço livre, espaço verde, tem que ter um equilíbrio entre esses dois contextos, entre as edificações e essas áreas protegidas e preservadas ambientais. Quando a gente fala em dimensão imobiliária, nós estamos falando para garantir a construção, né, a produção de edifícios destinados à moradia e trabalho. Então, não basta somente pensar na questão da moradia, mas sem pensar na questão da geração de emprego e renda. Então, tem que pensar os dois sempre, no momento, né, do planejamento, essas duas nuances. Quando nós falamos da dimensão econômica, aí é para garantir as atividades produtivas, garantir as atividades comerciais,
garantir a prestação daqueles serviços indispensáveis para que o trabalho e a renda sejam produzidos. E a dimensão cultural é aquela que vai garantir a memória, construção da identidade, garantir os espaços criativos, os espaços culturais, aquilo que faz com que a cidade tenha as suas próprias características, né? E que isso represente ali a identidade dos cidadãos, ok? Então, depois dessas 5 dimensões, a cidade ela foi organizada, tá? Pelo plano diretor. Então, inicialmente foi dividido em 2 macrozonas, uma macrozona de estruturação e qualificação urbana e uma macrozona de proteção e recuperação ambiental. Você está vendo aqui os mapinhas, né? Aonde foram separadas aí essas macrozonas. E depois, essas macrozonas, elas foram divididas em macroáreas, tá? Ok? E aí nós temos 8 macroáreas, 4 dentro da macrozona de estruturação e qualificação urbana e 4 dentro da macrozona de proteção e recuperação ambiental, ok? Rapidamente, do que diz respeito a cada uma delas. Por exemplo, aqui a estruturação metropolitana. Aí você vai ver nas cores, né? Aí no mapinha para você entender o que abrange, né, esta área e quais seriam aí as principais ideias relacionadas a essa macro área. Então, na macro área de estruturação metropolitana, o papel aí estratégico é na reestruturação da cidade, ok? Então, na cidade, possuem locais que articulam polos, municípios da região metropolitana, possui regiões que passam por intensos processos de mudança nos padrões de uso, padrão de edificação, que possui grande potencial de modificação, de transformação urbana, ok? Voltado aí na estruturação de todo o território e também a articulação aí, não só dentro do município, mas a articulação com os outros municípios da região metropolitana. Essa área aqui de urbanização consolidada, ela tem um padrão elevado de urbanização e tem grande concentração de empregos e serviços, ok? Nessa parte central aqui. A macroárea de qualificação da urbanização, que é essa partezinha aqui laranjinha, aqui tem a combinação entre usos residenciais e não residenciais, mas também tem moderada oferta de equipamentos e serviços, ok? Então, tem uma necessidade aqui de investir mais em equipamentos e serviços. O amarelinho, que é a área de redução da vulnerabilidade urbana, existe aí um elevado índice de áreas precárias, áreas irregulares, áreas de risco, com baixa infraestrutura, e os equipamentos, também poucos equipamentos, e com predominância de população de baixa renda. Tá? Então, se a gente olhar, a gente já consegue perceber que é uma área onde demanda aí maior investimento do poder público, né, para garantir ali a justiça social, a igualdade, trazendo aqui mais estrutura, principalmente relacionada à questão da moradia e principalmente aqui também na questão da disponibilização dos equipamentos públicos. Quando nós olhamos aqui da parte da proteção ambiental, então nós temos essa cor, sei lá, o begezinho aqui, tem aqui em cima e tem aqui embaixo, que é redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. Essas áreas, ou nestas áreas aqui, possuem alto nível de vulnerabilidade socioambiental. Tem presença de assentamentos precários e irregulares, ok? Então, é uma necessidade aqui de fazer essa parte de regularização, porque as pessoas acabam migrando, né, para as áreas mais periféricas da cidade e tentando ali construir de forma inadequada, sem obedecer ao ordenamento. Por isso que fala aqui que existem assentamentos irregulares e precários. Essa macro área de controle e qualificação urbana ambiental, desse verdinho mais clarinho aqui, ó,
aqui embaixo tem, aqui em cima também, são áreas vazias ou áreas subutilizadas que pode ou não pode, né? Pode ser que tenha cobertura vegetal ou não, e áreas de reflorestamento e exploração mineral com ocupação predominantemente horizontal. Então, nós temos poucos prédios, são áreas que ainda estão livres, áreas que têm espaço, né, para fazer ampliação aí de equipamentos sociais e também de moradias. Então, são áreas que podem ser utilizadas para isso. Esse verdinho aqui um pouco mais escuro, tá, que nós temos lá na região sul da cidade, que é a área de macroárea de contenção urbana e uso sustentável, existem grandes parcelas de vegetação natural intercaladas com atividades agrícolas e chácaras, localizadas integralmente na área de proteção e recuperação de mananciais. Nessa área, então, de contenção urbana, né, e uso sustentável, ainda tem algumas atividades agrícolas, né, com características de zona rural. São provavelmente áreas lá tributadas pelo INCRA ainda, possuem algumas atividades agrícolas, tem algumas vegetações também, né, coberturas vegetais. E essa parte do verde mais escuro que nós temos lá em cima, na Serra da Cantareira, e lá embaixo, no extremo sul da cidade, que é a macroárea de preservação dos ecossistemas naturais. Essas áreas de preservação possuem remanescentes de florestas, tá? Então existem áreas aqui de florestas e conserva as características naturais e ricas em biodiversidade. Não inclui nenhum assentamento urbano. Então são áreas aqui de preservação dos ecossistemas naturais para evitar a utilização, o adensamento urbano, degradação do meio ambiente. Então são áreas que precisam ser preservadas na questão do meio ambiente. Depois dessa divisão da cidade, né, em macrozonas, em macroáreas, ainda assim, o poder público, junto lá com os especialistas, né, com os urbanistas, eles começaram a entender pelo tamanho da cidade, né, já comentei com você o exemplo lá de Perus, que é um distrito que possuía, né, lá em 2010, mais de 46 mil pessoas, que seria, por exemplo, 2 vezes o tamanho exigido para a construção de um instrumento de plano diretor. Então, aí, eles entenderam que a cidade é muito grande, não somente em extensão territorial, mas a questão populacional. E aí, eles resolveram que esse plano, né, esse planejamento do plano diretor, ele deveria ser mais próximo, mais local das pessoas. E aí surgiram, então, os planos regionais, tá? Os planos regionais, eles devem ser feitos no âmbito aí de cada subprefeitura. Trouxe aqui uma imagem só para você dar uma olhada na divisão geográfica, né, territorial aí da cidade em subprefeituras. E tem aí as diretrizes do plano diretor, mas no âmbito local, na área ali de cada subprefeitura, por meio da articulação entre os setores. Então, existe aí uma articulação setorial e complementando aquelas questões ambientais, questões urbanísticas, levando em consideração os aspectos físicos, os aspectos territoriais e possibilitando também aquela discussão da participação popular mais próximo ainda do poder público, porque aí você está levando a discussão para aquele seu local ali, está levando a discussão para o bairro, está levando a discussão para a subprefeitura, está facilitando a participação popular, facilitando que as pessoas participem ali daquele processo, né, de elaboração, de planejamento. Então, aí foi separado e foi criado aí a ideia dos planos regionais estratégicos, ok? Cada subprefeitura precisa fazer o seu plano para o seu território. Além disso, nós temos aqui a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, tá? Que está em vigor aqui em São Paulo, é a Lei 16.402 de 2016. O que fala a Lei de Zoneamento? Isso que é interessante, né?
A lei do zoneamento, ela define, traz lá toda uma definição das caracterizações das ocupações, dos usos, né? Então, as áreas, os territórios, os imóveis, o que podem ser utilizados, para qual atividade é que aquilo pode ser ocupada. Ah, nessa região aqui, ó, só pode ter residência. Não, aqui precisa ter comércio local. Não, neste local é melhor que sejam instaladas apenas indústrias. Então, a ideia aqui é que faça a relação entre o espaço público, as construções, né, as edificações, os imóveis, e o que é que pode ser usado, utilizado, ou em que esses imóveis, essas edificações, elas podem ser utilizadas. Trouxe aqui o mapa do zoneamento lá da região de Perus, né, como apenas um exemplo para você ter uma ideia do que eu estou falando. Nós não vamos entrar em detalhes, porque no finalzinho do nosso curso nós teremos, né, um estudo melhor sobre essa parte do zoneamento. Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o zoneamento, porque cada zoneamento tem a sua característica, tem as suas exigências, as suas permissibilidades, né, os tipos de construção, não somente para você abrir um parcelamento novo, largura de via, mas para a construção, altura, gabarito, coeficiente de aproveitamento. Então, todos esses detalhes nós veremos mais para frente. Aqui é só para você entender ainda que esta lei ela faz parte do planejamento. Então, aqui, quando você separa uma região por zona, você estabelece, por exemplo, aquilo que entende-se que naquela região deve-se ter. Então, se você olhar, por exemplo, nesse mapa, a parte verde escurão aqui é zona especial de preservação. E esse verde é zona de preservação ambiental. Aqui, ó, esse verde todo aqui é o Parque Anhanguera. Todo ele ainda. Então, você já sabe ali que nas zonas especiais de preservação ambiental, as restrições de construção, de ocupação, é muito maior do que, por exemplo, numa zona mista. Né? Por exemplo, tem aqui um amarelinho que é o ZER, que é zona especial, ou zona exclusivamente residencial. E tem um azinho pequenininho aqui porque está dentro de uma área ambiental. Tá? Então, se a gente fala que uma zona ela é estritamente residencial, significa dizer que nem, né, que a pessoa queira, ela não vai conseguir abrir um comércio e tirar uma licença de funcionamento, porque o zoneamento não vai permitir. Ah, eu quero construir uma fábrica. Não vai construir. Tá, mas o terreno é meu. Tá, pouco importa que o terreno é seu. Então, o seu terreno, embora particular, você precisa obedecer à legislação que trata do ordenamento para que a sua propriedade ela adquira uma função social. Tá? Então, a propriedade ela é sua, mas ela está inserida em um contexto da sociedade, para que haja aí o atendimento de um interesse da coletividade. Então, é só para você ter uma ideia, mas nós vamos falar um pouco mais sobre parcelamentos e ocupação do solo, a lei do zoneamento, mais no finalzinho aqui do nosso curso. Tudo bem? Aqui um exemplo só para você ver, né? Então, quando a gente fala de planejamento urbano, ou de falta de planejamento, quando a gente fala da lei, né, do parcelamento, uso e ocupação do solo, é para evitar, por exemplo, que esse tipo de coisa aconteça. Só para você ter uma ideia, esse é um loteamento irregular, lá na região que nós trabalhamos, no distrito de Anhanguera. Olha só a declividade disso. De acordo com a legislação, né, com essa lei do parcelamento aí do solo, a declividade das vias não poderia ter mais do que 30%. Olha isso, eles constroem numa encosta, colocando aí os imóveis em área de risco. Isso sem falar que essa área era uma área de ZEPAM, de preservação ambiental. Se você olhar aqui, ó, dos lados, você vai ver que tem árvores. Então aqui também tinha árvores, só que eles foram cortando. E aí nós não demos conta de fazer a fiscalização, porque a quantidade de profissionais ela é insuficiente, e aí eles tomaram conta e fizeram uma série de ampliações aqui.
cortaram as árvores, abriram as vias em local de risco, que não dá para, não tem, né, as condições de implementação aqui de moradias, e assim foi feito, né? E aí nessa última lei de zoneamento foi feita uma alteração. Então tem um pedaço aqui dessa área foi transformada num ASEIS, que é uma zona especial de interesse social, cujas restrições de regularização das construções e do próprio parcelamento são menores, para tentar aí regularizar esse loteamento e manter essas pessoas aí, né, não esquecendo que existe uma ação civil pública caminhando, que poderá culminar aí na desocupação dessas pessoas e reconstituição da área anteriormente, né, como ela era anteriormente, se não houver possibilidade de regularização. Então, essa é uma questão muito séria. Um outro exemplo aqui, que é numa ocupação que nós temos lá, na beira da Anhanguera, lá no quilômetro 22, se você olhar aqui na parte de baixo, você vai ver um córrego, né? E essas construções aqui, ó, essas moradias que estão sendo construídas, ou que foram construídas, né, praticamente dentro do córrego. E cadê a faixa não edificável? Que existe lá as restrições na legislação que você tem que respeitar. A faixa não edificante, que não pode construir aí nos leitos de rios, de córregos. E cadê isso? Daqui é um manancial. É que essa área aqui é uma área de invasão. Então, inicialmente, eles construíram uma série de moradias, né, de madeira, e foram transferindo aqui para a alvenaria. É uma área que tem uma questão, inicialmente era uma área particular, e depois passou para a municipalidade, aí as pessoas acharam que era da prefeitura, e começaram a invadir, aí voltou para o proprietário anterior, e tem toda uma questão jurídica aqui por trás, mas a preocupação aqui minha é mostrar para vocês a construção aqui nas áreas irregulares. Aqui na parte de cima, do teu lado esquerdo em cima aqui, a foto não apareceu, mas tem uma área de encosta muito grande, e essa parte aqui, ó, que eu estou mostrando, em dezembro do ano passado, ela foi completamente removida. Nós retiramos daqui 63 famílias, porque havia risco aqui de deslizamento de terra e soterramento de todas essas famílias, e elas foram removidas, e a prefeitura está fazendo aqui uma obra de contenção para evitar que as casas de cima desçam, né, e que desçam em cima dessas casas que estão aqui embaixo. Mais um exemplo, que nós chamamos de loteamento Faisal Murad, porque tem uma rua que chama Faisal Murad. Na verdade, tem 3 ou 4 ruas que dão acesso a esta área, é muito grande. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, é de um lado da área, e aqui é do outro. Então, aquela parte é do lado direito, aqui é da parte do lado esquerdo. Se você juntar, é uma área única. Grande parte dessas ocupações aqui embaixo, é que essa foto aqui não dá para ver direito, né? Como que as construções, né, estão na encosta, mas essas aqui da parte de baixo são tudo construídas em madeira, e começaram a construir aqui algumas edificações de alvenaria, colocando mais peso ainda em cima aqui do talude, da encosta, correndo o risco de haver aqui deslizamento de terra e escorregamento em cima das residências que estão aqui embaixo. Só para você saber, toda essa área também ela era coberta aqui, ó, de árvores, e aí eles foram cortando as árvores e ocupando também. Por isso que é tão importante o papel da fiscalização do ordenamento urbano neste caso, porque a fiscalização, quando evita as construções, evita desmatamento, evita que o meio ambiente, né, seja danificado, evita, né, degradação ambiental, que é o nome, as construções em área de risco, evita problemas aqui de construções sem respeitar as regras que dizem lá do Código de Obras, que nós vamos ver mais para frente. Então, por isso que é tão importante a questão da fiscalização no planejamento urbano, mas principalmente depois que o planejamento ele é feito, né, para garantir que a legislação ela seja observada e seja respeitada. Enfim, chegamos agora no nosso Código de Obras e Edificações. Tá? Nosso código que está em vigor é a Lei 16.642 de 2017. O Código de Obras ele foi feito espelhando
lá o plano diretor. Então, lembre-se que o plano diretor, ele dá toda uma diretriz das construções, do planejamento da cidade, e aí o Código de Obras ele é construído depois para fazer as adequações e garantir os processos construtivos, né, das obras, edificações, implementação dos equipamentos, para respeitar lá aquele plano diretor. Então, o que diz lá na justificativa, né, que a gente fala lá da legislação sobre o COE, o Código de Obras e Edificações. Então, o Código de Obras disciplina no município de São Paulo. Por que no município de São Paulo? Porque esta lei, ela é local, municipal, só se aplica aqui. Se sair de São Paulo, for para outro município, para outra cidade, lá deverá ter o seu próprio Código de Obras, né, a sua própria legislação específica, ok? Que vai definir como que as construções devem seguir lá. Então, aqui esse código ele só se aplica na cidade de São Paulo. O que disciplina, então? Regras gerais a serem observadas. Beleza. Quando? No projeto, tá? Então, na hora da elaboração do projeto, os técnicos eles já precisam olhar o que diz lá as normas do Código de Obras. No licenciamento, ok? Então, no momento de entrar com pedido na prefeitura, de alvará, de autorizações, esse código ele precisa ser observado. Na execução, então, no momento em que as obras elas são erguidas, que a edificação é erguida, que há a construção. Na manutenção, no momento, então, que aquelas edificações elas são usadas, então, a forma como pode ser feita as reformas, as utilizações e os usos. Na utilização, então, o próprio uso, como eu já disse agora também, é regulamentado aqui pelo COE. Só das obras? Não, das obras, das edificações e dos equipamentos. Nossa, qual que é a diferença? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais, mas só para você entender. A obra é durante o momento em que a construção está acontecendo, desde lá das bases, das fundações, até o levantamento das paredes. A partir do momento em que a cobertura cobriu, aí já é uma edificação, ok? Então, as edificações são as obras construídas que são cobertas, com cobertura, ponto. Mas não é só isso. Existem alguns equipamentos que não são construções, que não são edificações, mas que fazem parte também do regramento pelo COE. Por exemplo, elevadores. Nós vamos ver também mais para frente, mas, por exemplo, elevadores. Ok? Essas obras, edificações e equipamentos, aonde que elas estão localizadas? Dentro dos limites dos imóveis. Ok? Então, isso tem que ser observado dentro do limite do imóvel daquela propriedade. Além disso, o que mais precisa ser verificados? Os procedimentos administrativos. O que precisa, qual a documentação, quais são as peças gráficas, o que precisa juntar, procedimentos administrativos. Quem analisa, quais são os graus de recursos, tudo isso está lá. Procedimentos executivos, né, o que pode ser feito, como as ações voltadas à construção, ao processo construtivo, ele poderá ser implementado, e procedimentos fiscalizatórios, que aí entra a parte da fiscalização dos agentes vistores, o que, como e quando a fiscalização ela deve ser feita, ok? Tudo isso sem prejuízo do disposto na legislação estadual e federal pertinente, ok? Significa dizer que se houver uma lei estadual que se aplica no estado inteiro, ou uma lei federal que se aplica em todo o país, elas também precisam ser observadas. E aí eu coloquei aqui, entre parênteses, né, as normas brasileiras de regulamentação, né, as normas brasileiras, as NBRs, que são normas criadas também para trazer diretrizes, para especificar como que determinadas coisas devem ser feitas, e com relação à construção, inclusive. E nós temos um caso que eu lembro agora, mas certamente
tem vários casos relacionados a essa questão da NBR, que é o funcionamento de depósitos de gás. Então, fala lá na legislação, tá? Grosso modo, que eu não lembro aqui especificamente o que está escrito, que no raio de 100 metros daquele depósito de gás não pode ter local de reunião, aglomeração de pessoas, escolas, igrejas, por exemplo. 100 metros. Mas a NBR já dá uma outra característica. Então, agora eles estão discutindo para ver se faz, neste caso específico, a adequação. Porque se fosse, por exemplo, a NBR, só para você ter uma ideia, se eu tenho lá 30 botijões de gás, eu tenho que ter um raio de distância de 30 metros. Se eu tenho 100 botijões, um raio de distância de 100 metros, aí de acordo com a quantidade de botijões de gás. Então, aí a questão do entendimento. Embora exista aqui a NBR, a legislação específica é o que é implementado aqui na cidade de São Paulo, que gera uma série de discussões, uma série de recursos e uma série de restrições aí à ocupação do solo. Mas é só para você entender que não basta só o Código de Obras, precisa olhar também se existe alguma outra legislação estadual ou federal que trata do assunto, que ela também é aplicável, ok? Quais são os objetivos do COI, do Código de Obras? Para que serve o Código de Obras? Primeiro, coordenar o crescimento urbano, tá? Então, a cidade vai crescer? Tá, vai. Vão aumentar as edificações? Sim, vão. Mas de que forma? De forma coordenada, de forma controlada, tá? Regular o uso do solo, beleza. Aqui eu estou falando de utilização da edificação. Pode ser que já existam ou não. O que é que pode ser utilizado? Qual tipo de comércio, ou qual tipo de indústria, qual tipo de serviço que naquele local específico poderá ser utilizado. Próximo, controlar a densidade do ambiente edificado. Então, tem que controlar a quantidade de construção. Nossa, lá na minha casa eu posso construir um prédio lá, né? Minha casa tem 5 de frente, meu terreno, né? Por 20, 5 por 20. Tenho 100 metros o terreno da minha casa. Eu posso construir um prédio de 20 andares? Opa, não é assim. Então, precisa fazer o controle da densidade do ambiente edificado, a quantidade de edificação que pode ter aí de acordo com aquele espaço geográfico, aquele espaço urbano. Mais uma, proteger o meio ambiente. Eu posso construir em qualquer lugar, de qualquer jeito? Não. Eu posso sair cortando todas as árvores sem respeitar as áreas de mananciais, as nascentes e os córregos, e eu aterro e canalizo do meu jeito? Não posso, porque isso é um objetivo do Código de Obras, proteger o meio ambiente. Garantir espaços abertos destinados a preservar a ventilação e a iluminação natural adequadas a todos os edifícios. Então, dentro do código tem lá a parte normativa que define, né, que estabelece aí como que é feita a ventilação e a iluminação natural dos edifícios, das edificações. E, por fim, eliminar barreiras arquitetônicas que impeçam ou limitem a possibilidade de deslocamento de pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção. Então, aqui está a questão da acessibilidade às pessoas que possuem mobilidade reduzida ou que têm dificuldade de locomoção, que tenham algum tipo de deficiência que dificultam ou impeçam a locomoção das pessoas. Então, o nosso Código de Obras também tem uma parte muito forte relacionada à questão da acessibilidade das edificações. Então, esses são os objetivos principais do Código de Obras. Serve, então, lá o Código de Obras para assegurar o conforto ambiental, conservação de energia, salubridade, segurança, acessibilidade a todos. Lembra, né, da função social da cidade, com o objetivo de assegurar melhor qualidade de vida para a população,
tanto na área urbana como da área rural do município, por meio da definição de conceitos básicos, tá? Então aqui, embora o Código de Obras, o foco maior seja a área urbana, mas também inclui no Código de Obras a área rural do município. Está dentro do município, tem que observar o Código de Obras e as demais legislações, tá bom? Então eu tenho lá no extremo sul, eu tenho uma chácara e eu posso construir o que eu quiser lá? Não pode. Por quê? Tem que verificar a lei do zoneamento, tem que verificar o que permite o Código de Obras. Tudo bem? Que mais que trata o Código de Obras? Estabelece, né? Tipo de ocupação permitido para um determinado lote, se residencial, se comercial, se industrial ou se misto. A projeção máxima do edifício sobre o terreno, ou seja, a taxa de ocupação que aquela construção tem em cima do terreno, que foi o que eu falei, né? Eu posso construir um prédio de 20 andares? Não posso. Por quê? Porque tem a projeção máxima que é permitido ali naquele local. Área máxima permitida para construção. Aí o coeficiente de utilização ou índice de aproveitamento. Então, dentro do meu terreno existe lá um coeficiente de utilização que é permitido de construção naquele local. Recuos a ser observado: recuo frontal, recuo lateral e recuo no fundo do imóvel. Então tem que verificar aí para que servem os recuos. A gente vai ver mais para frente, mas para ventilação natural, para iluminação natural do edifício. Dimensões mínimas e detalhes construtivos. Por exemplo, corredores, escadas, rampas. Aí tem lá aquela padronização, né? Então tem as escadas, os degraus, tem os tamanhos certinhos, as rampas têm uma declividade correta, os corredores têm uma largura específica, tudo isso, então, ele serve para dar aí o conforto ambiental, conservação da energia, cuidar da segurança, da salubridade, da acessibilidade, do ordenamento, da questão construtiva e fazendo parte aí do planejamento urbano, ok? Então, é isso. Conseguimos hoje, então, na nossa aula, partir lá do início da introdução. Nós falamos um pouquinho da história, como surgiu a necessidade de planejamento urbano, como surgiu o urbanismo, falamos dos tipos de urbanismo, e aí nós entramos no planejamento urbano, falamos dos instrumentos do planejamento, um pouquinho da Constituição, um pouquinho do Estatuto da Cidade, do plano diretor, dos planos regionais, lei do parcelamento do solo e o Código de Obras. Então, a partir de agora, e aí na nossa próxima aula, nós vamos entrar já na letra da lei, né? Então eu chamo assim, os juristas, né, os que trabalham com direito gostam de falar da letra da lei. Nós vamos pegar a legislação e aí nós vamos destrinchá-la, a lei inteira, para a gente entender quais são os conceitos e qual é a sua aplicabilidade prática, ok? Muito obrigada, agradeço por você ter ficado comigo hoje durante esta aula. E espero te ver na nossa próxima aula na semana que vem. Um grande abraço e uma ótima semana para você. Até mais! Muito bem, então, pessoal. Olha, essa então é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta perguntar aqui no chat embaixo ou nos comentários. A gente vai responder o mais rápido possível para vocês. Eu vou disponibilizar neste momento os exercícios, as atividades que é obrigatório responder para quem quiser receber o certificado. É só acessar esse link que eu disponibilizo neste momento aqui no chat. Estes exercícios você vai poder responder até amanhã, quinta-feira, dia 23 de setembro, às 18 horas. Não esqueça de responder até amanhã, porque se você não responder até às 18 horas de amanhã, quinta-feira, você vai ficar com nota 0 e isso vai prejudicar, você não vai conseguir receber o certificado. Então não esqueça, não perca essa oportunidade aqui, já responde os exercícios, tá bom?
Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.